Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para falar com vocês ainda da história da tal Débora do Batom. Eu tava aqui vendo o depoimento dela, que tá nas redes sociais hoje, inclusive, em alguns lugares também, veio a público, um depoimento de cerca de 41 minutos, onde basicamente ela se contradiz durante o depoimento e após a prisão diz que está arrependida. Eu particularmente não acredito no arrependimento dela. Afinal, depois que você é preso, você se arrepende, é muito fácil, né? Mas e se ela tivesse conseguido colocar em prática aquilo que eles foram defender em Brasília? Eu estaria morto, por exemplo. Antes de tudo, deixa eu só lembrar aqui para as pessoas, inclusive, que são do nosso campo, porque tem muita gente falando assim: ah, Carlito, mas a pena foi muito severa. A mulher escreveu, perdeu o mané ali, a pena não é muito severa, não. Não, porque não foi porque perdeu o mané que ela foi condenada e presa, tá? Não foi por conta disso. No depoimento que eu acabei de assistir aqui, inclusive, a senhora Débora, que mora no interior de São Paulo, na cidade de Paulinha, deixou os filhos menores em casa, filhos estes que, segundo ela diz no depoimento, nunca ficou longe, para ir para Brasília, para a porta de quartel e para pedir golpe de Estado, porque quem estava na porta do quartel estava pedindo golpe de Estado. Se a senhora Débora não queria golpe de Estado, o que é que ela estaria fazendo na porta do quartel? Perfeito? Segundo, ela disse que foi sozinha, tanto que ela disse que não encontrou ninguém próximo dela no ato, que ela foi no meio do caminho, ela estava no quartel, do quartel ela foi para a Praça dos Três Poderes andando, eram 8 quilômetros, e aí no meio do caminho um patriota, palavras da Débora, deu carona para ela. E aí o magistrado pergunta: quando a senhora chegou lá na Praça dos Três Poderes, já estava acontecendo os atos? Ela disse que já estavam acontecendo os atos e que inclusive os patriotas já tinham invadido os prédios. Durante o curso do depoimento, ela diz que ela ficou assustada quando ela viu aquilo tudo, porque não foi aquilo que ela foi buscar em Brasília. Segundo ela pensou que todo mundo, os patriots, sentariam ali na Praça dos Três Poderes, provavelmente mandariam sinais, né, para os céus, para os alienígenas, para poder a acolher. É claro que não, né? A senhora Débora, todo mundo sabe aqui, que não só a senhora Débora, como as centenas e milhares de pessoas que foram para a porta dos quartéis, não foram pedir democracia. Foram pedir intervenção militar. E se a senhora Débora não queria intervenção militar, estava no lugar errado. Por isso estaria em tese incorrendo em crime de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e foi enquadrada no crime de concurso de pessoas, artigo 29 do Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a estes cominados. Imagina, por exemplo, que está tendo uma briga de torcida organizada. 20 indivíduos de um lado brigando contra 20 indivíduos do outro lado. Vai aí, troca soco, um bate, outro bate, morre 2 pessoas de uma torcida de um lado. Tá? A torcida do time A, morrem 2 pessoas, a torcida do time B matou 2 pessoas do time A. O que é que vai acontecer? A polícia vai investigar, vai descobrir quem foi que agrediu as 2 vítimas que morreram do time A para se aplicar a pena mais severa, mas todos aqueles que participaram de alguma maneira, que concorreram para o crime, terão responsabilização. Terão responsabilização. E a pena da senhora Débora não foi pesada demais não, tá? Só para vocês terem noção, se as penas aplicadas a ela fossem cumpridas na íntegra, ela teria uma condenação no máximo, nas penas máximas, ela teria uma condenação que facilmente ultrapassaria a casa dos 26 anos. Ela pegou 14 anos e 3 meses e pelo tempo que ela está presa, até o final desse ano ela já vai para o regime de progressão de pena. E aí ela fala que chegou lá, que já estava o pau quebrando, mas ela disse que, em outro trecho do depoimento, ela disse que depois que ela escreveu, perdeu o mané, que ela olhou para um lado, para o outro, que estava o quebra-quebra, ela ficou muito assustada, porque não foi aquilo que ela foi buscar lá, aquela pessoa que todo mundo sentaria. Então vamos lá. Uma pessoa sai do interior de São Paulo para um chamamento que nos grupos de WhatsApp, todos que convocaram praticamente, que vieram a público, estava claro que eles queriam dar um golpe de Estado e que o 8 de janeiro foi escolhido. Ela vai para Brasília. Aí ela disse que não queria problema. Aí ela chega na Praça dos Três Poderes, os patriotas, como ela chamou, já tinham invadido os prédios públicos. Se ela estava assustada e se não era aquilo que ela queria, ela deveria ter feito o quê? Meia volta e ido para casa. Ela não estaria presa neste momento. Ela não estaria respondendo a processo nesse momento. Mas não, ela foi e escreveu lá o Perdeu o Mané. E aí disse que desceu e que quando viu o quebra-quebra ela ficou muito assustada porque não era aquilo que ela estava procurando. E aí o juiz perguntou: e depois que a senhora escreveu o Perdeu o Mané, a senhora ficou mais quanto tempo lá? Ela falou: entre 30 e 40 minutos.
E só pra gente não esquecer, tá? Tem um material aqui da agência pública que eu quero mostrar pra vocês, que tá aqui, ó. Procuradora, vamos ver se muda a visão que a ditadura do Brasil foi a que menos matou. Mortos e desaparecidos reconhecidos são 434. Mas, para a presidente da comissão, Eugênia Gonzaga, o número de mortos e desaparecidos... Mortos, né? Porque quando desaparece a gente tem a chamada morte presumida, né? Depois de um período. Então, o número de mortos ultrapassam 10 mil. Para você que está aí com pena da senhora Débora, era isso aí que ela estava defendendo. Se a ditadura fosse implementada, eu provavelmente estaria preso, morto, teria de fugir do Brasil para não ser preso ou morto. O Rovai, Adri e muitos de vocês. Basta lembrar do depoimento de Bolsonaro, numa entrevista que ele deu lá na década de 90, dizendo que o erro da ditadura foi matar pouco. Se fosse ele, teria matado pelo menos uns 30 mil. E na porta do gabinete dele estava lá bem claro, quem procura osso é cachorro. Que ele não queria saber dos desaparecidos da ditadura militar. Agora sabe de quem é que eu tenho pena? Que eu vou trazer para vocês aqui, ó. Eu tenho pena desse jovem aqui, ó. Jovem presa com 4 gramas de maconha é condenado ao regime fechado. Tá? 4 gramas, menos que um sachê de sal. Tá aqui, ó. Outro aqui, isso aqui é porque a lei mudou ali, né? Doméstica é condenada a 4 anos de prisão por furto de manteiga. Essa aqui eu também tenho pena, né? Inclusive depois foi até colocado em prática uma coisa, hoje já é súmula vinculante do STF, se não me falha a memória. Acho que foi até o ministro Gilmar Mendes que conseguiu colocar isso em prática. Se eu estiver falando uma bobagem aqui, alguém me corrija, mas eu sei que existe o chamado princípio da insignificância, que hoje não se teria mais a punição desses casos, caso chegue a uma condenação. Claro, a gente sabe que ainda tem magistrado que condena, porque alguns ignoram, né, as chamadas súmulas vinculantes. No meu caso, por exemplo, é um processo que eu tenho passado neste momento em uma certa região do país. A justiça de lá tem ignorado, por exemplo, uma súmula vinculante do STF, tá? Mas é dessa pessoa aqui que eu tenho pena. Mulher foi presa, condenada a 4 anos de prisão por roubar um pote de manteiga. Olha esta aqui também, ó. Justiça nega a liberdade à mãe de 5 filhos que furtou miojo e refrigerante. Ao ser presa, a mulher afirmou que roubou os produtos porque estava com fome. Quanto deu, Carlito? O que ela roubou? Isso aqui é de agora, tá? 2021, certo? Tá aqui, ó. Do mercado, a mulher levou sem pagar 2 pacotes de miojo, 2 garrafas de refrigerante e um pacote de suco em pó, totalizando R$ 21,69. Tem gente que foi presa porque roubou um pacote de fraldas para os filhos. Tem um senhor idoso, que eu não vou mostrar a imagem aqui por motivos evidentes, que foi preso porque roubou. Roubou não, né? Furtou. Eu tô falando roubou para ficar numa linguagem mais fácil de todo mundo entender, mas existe uma diferença entre furto e roubo. Furto geralmente não envolve nem violência, nem grave ameaça. Tá? O indivíduo pega a coisa e some. O senhor roubou, furtou, né? Um pacote de calabresa para comer, que estava com fome. O que aconteceu? O dono do supermercado com segurança o abordaram na porta do mercado, deram um tapa no rosto dele, filmaram e botaram na internet. Então, este é o país, como é que a extrema-direita fala, né? Se o Brasil fosse um país sério, este é o país onde a golpista Débora consegue o clamor até de magistrado, né, doutor Fux? Não, porque nós julgamos com violenta emoção. Quem julgou alguém com violenta emoção? Então quer dizer que tem de anular todos os processos do STF, porque vocês julgam casualmente com violenta emoção e que vocês têm sentimentos? O sentimento do senhor, doutor Fux, e dos demais membros do STF não me incomodam e não me importam. Porque eu não quero ser julgado por sentimento. E eu não quero que ninguém seja julgado por sentimento. Eu quero que todos sejam julgados pela chamada letra fria da lei e que tenham obedecidos para si o chamado devido processo legal. Mas eu não vi a mídia, por exemplo, comovida com essas pessoas que foram presas por roubar uma cartela de ovos, um pacote já disse, estou usando o termo roubo, mas não é roubo, é furto, né? Por furtar uma cartela de ovos, um pacote de fraldas, uma tabela de calabresa, por portar 1 grama. Aqui, ó, uma pessoa foi presa por portar 1 grama de maconha e só teve a prisão revogada, foi absolvido por causa da mudança do entendimento do STF. Porque olha a lei de drogas aqui, ó, que é uma lei, inclusive, que eu critico, que foi, inclusive, aprovada durante o governo Lula, mas é uma das críticas que eu tenho a fazer ao governo. Já cobrei alguns parlamentares que eu tenho contato para mudarem isso, o STF já se debruçou sobre isso e está mudando. Mas olha o que diz aqui o artigo 28, ó, que é o que a gente está buscando a mudança lá, e o STF, inclusive, está atuando. Olha o que diz o artigo 28 aqui, ó, sobre
portar drogas, né? Ou tá com drogas ali, né? E aí teria ali esse crime e tudo mais. Mas olha o que diz o parágrafo 1º sobre o que será considerado tráfico de drogas. Tá ali, ó. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Traduzindo aqui, ó. Uma pessoa portando 4 gramas de maconha pode ser condenado por tráfico de drogas? Sabe como é que é o termo que alguns magistrados têm utilizado ali? Para poder prender preto, pobre, periférico por estar portando 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, 4 gramas, 5 gramas de maconha? Microtraficantes. É isso que eles têm falado. Então não tenham pena da Débora. A Débora está presa porque ela fez o que fez por livre e espontânea vontade. E agora se mostra arrependida porque percebeu que vai ter consequência. Carlito, mas a gente tem de ser empático, a gente tem de... Com esse tipo de gente eu não sou empático. Sabe por quê? Porque eu estaria morto se o que ela quis fosse aprovado. Se o que ela foi defender tivesse passado. Então não venham me pedir empatia, porque se você assistir o depoimento dela, você vai ver claramente que ela tinha plena consciência do que aconteceu e teve várias oportunidades de desistir. Por exemplo, não deveria ter ido porque é do interior de São Paulo e os filhos estavam lá. Deixou os filhos para ir. Chegou lá, quando chegou lá nos atos, os patriotas já tinham invadido os prédios públicos. Ela poderia ter voltado. Foi para os atos. Foi, escreveu, perdeu o mané, desceu da estátua. Poderia simplesmente ter ido embora e ter falado, olha, cheguei lá, escrevi o perdeu o mané, começou o quebra-quebra, eu preferi ir embora e não me envolvi. Não, ficou 40 minutos lá ainda. Então ela teve várias oportunidades para a própria defesa colocar em prática aquilo que a gente chama de arrependimento eficaz. É a pessoa falando, não, ela foi para os atos, mas quando ela chegou lá, ela viu que os atos pediam um golpe de Estado, ela nem seguiu e voltou para casa. Quando ela chegou lá, por exemplo, viu o quebra-quebra, se ela tivesse voltado, não estaria preso. Não estaria presa. Então não tenham empatia com quem queria a minha morte e a sua morte. Lembrem disso, tá? Quanto aos veículos da mídia, a maioria quer só vender jornal, a maioria quer só vender clique e não tá nem aí pra mulher que foi presa com 4 gramas de maconha acusada de ser traficante de drogas e ficar ali mais de 1 ano presa, pelo menos, mas tá com peninha da Débora que pediu golpe de Estado, que fecharia, inclusive, vários desses veículos da mídia tradicional que tem por aí, tá bom? Grande abraço, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum e até o nosso próximo encontro. Tchau!